Olá, eu sou Marcos Oliveira, professor especialista em empreendedorismo pela Universidade Federal de São João del Rei, e hoje nós vamos falar para vocês aqui, conversar um pouco com vocês a respeito do tema assédio sexual no trabalho. Essa videoaula será dividida em 3 partes, tá bom? E assim a gente vai explicando aos poucos para você o conceito, a definição, a legislação, o modus operandi do agressor, tá bom? As consequências para a vítima, as consequências penais para o agressor e como você deve agir para se proteger de um ataque aí, de um assédio sexual no trabalho, tá bom? Vamos lá então? Primeiro eu quero falar para vocês um pouquinho a respeito da minha formação, tá bom? Eu sou administrador de recursos humanos pela Faculdade Marechal Rondon, tá bom? Especialista em educação empreendedora pela Universidade Federal de São João del Rei. Acadêmico do 4º ano de Direito pela AIT, Instituição Toledo de Ensino. Pós-graduando em especialização lato sensu em docência para educação profissional e tecnológica pelo Instituto Federal de São Paulo. Esse curso já estou em fase de finalização, tá bom? Já estou quase formado. Também sou pós-graduado, estou pós-graduando em especialização lato sensu em informática na educação pelo Instituto Federal do Espírito Santo, tá bom? Isso além de alguns outros cursos aí que a gente detém também de menor relevância, tá bom? Vamos à aula então? Assédio sexual. Vamos conceituar e definir o que é assédio sexual, tá bom? Vamos fazê-lo em 2 etapas. Vamos fazê-lo aos olhos da legislação, tá bom? Vamos tentar entender o que a legislação fala sobre isso e vamos falar do ponto de vista da Organização Internacional do Trabalho, OIT, tá ok? Vamos lá então? Muito bem. Antes de mais nada, para a gente falar de assédio sexual, há que se entender que assédio sexual é crime, tá? Com previsão no Código Penal Brasileiro, tá? Isso está previsto no artigo 216A do Código Penal Brasileiro, como vocês estão vendo aqui, tá bom? Então, o que diz, né, o artigo 216A do Código Penal Brasileiro? Segundo esse artigo, o assédio sexual nada mais é do que constranger alguém com o intuito sexual, né, com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Vamos ler novamente? Então, o assédio sexual para o Código Penal é constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função. Ou seja, é preciso, antes de mais nada, que esse indivíduo ele seja um líder, um supervisor hierárquico ou alguém em pé de se tornar um, tá ok? Então é sempre isso numa escala vertical, tá? Na escala vertical é parte de cima. Então o assédio ele começa, o assediador ele começa do alto escalão da organização, supervisor, diretor, aí vai caindo, né? Monitor, líder, encarregado e assim por diante, tá bom? Até chegar no chão de fábrica, né? Até chegar no colaborador de chão de fábrica, tá bom? É importante também salientar que o assédio sexual não se dá apenas no âmbito do trabalho, tá certo? Existe assédio sexual no âmbito familiar, isso acontece muito, né? No caso de assédio sexual pelo padrasto em relação à enteada, ao enteado, também existe isso. Existe assédio sexual em relação à madrasta, em relação ao enteado, enteada, tá bom? Então isso pode acontecer nos mais altos e mais baixos níveis da sociedade, tá? Inclusive na vida secular aí, social, que nós temos aí fora do ambiente organizacional, tá bom? Mas vamos ao que diz a lei a respeito disso daí, né? Como já foi falado, né? O objetivo é constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, tá? Então o assédio sexual, ele só visa isso, ele não visa amor,
não visa amizade e não visa também qualquer tipo de relacionamento amoroso propriamente dito, tá? Então não caiam nesse conto da sereia, né? Muitos assediadores, eles vêm com ar de interesse pessoal, interesse verdadeiro. Mas na verdade tudo que ele está querendo com você é obter vantagem ou favorecimento sexual. Então tomem cuidado com isso. A pena para esse crime, por incrível que pareça, né, no nosso Brasil, a pena para esse crime é de detenção de 1 a 2 anos, né? Todavia, eu preciso informar para vocês que no Brasil, qualquer pena inferior a 4 anos cai na lei 9.099/95, certo? Que é a lei conhecida como a antiga lei das pequenas causas, né? Então cai no GCRIM, né? Juizado Especial Criminal. E lá, essa pena de 2 anos, de 1 a 2 anos de detenção, ela é transformada em quê? Prestação de serviços à comunidade e numa multa. Apenas isso. Apenas e tão somente isso, tá? Mas existem outras implicações, né? A partir do momento onde existe o crime de ameaça, tá? Aí já vai existir um concurso formal de crime, tá? Quando existe, além da ameaça, existe também o assédio, no caso, o assédio sexual, a ameaça, a agressão. Aí nós já temos um concurso formal de crimes, no caso, assédio sexual, ameaça e agressão, que no caso seria aí transformada aí, ou comparada à lesão corporal leve, média ou grave, ou até gravíssima, tá bom? E existe uma outra possibilidade que é um pouco menos corriqueira, né? Que é a da tentativa de homicídio e do homicídio propriamente dito. São mais difíceis, mas acontecem. Então existe o concurso formal de crimes, tá? Então vamos supor que o indivíduo ele seja indiciado pelo crime de assédio sexual, mais um crime aí de ameaça, mais um crime aí de lesão corporal, tá? Por uma agressão. Então nós já não estamos falando mais de uma pena de 1 a 2 anos. Nós estamos falando também de um concurso de penas. Então a pena vai ser, a dosimetria da pena vai ser aumentada de acordo com aquilo que estipula a pena de cada crime cometido durante o assédio sexual. Tá ok? Vamos para a próxima parte? Então, para a Organização Internacional do Trabalho, define-se assédio sexual como atos, insinuações, contatos físicos forçados, convites impertinentes, desde que apresente uma das características a seguir. Ou seja, ser uma condição clara para manter o emprego, influir nas promoções de carreira do assediado, prejudicar o rendimento profissional, humilhar, insultar, intimidar a vida, ameaçar e fazer com que as vítimas cedam por meio de denunciar o abuso. E oferta de crescimento de vários tipos de oferta que desfavorecem as vítimas, em meios acadêmicos e trabalhistas, entre outros. E que no ato possa dar algo em troca, como possibilitar a intimidade para ser favorecido no trabalho. Então o que a Organização do Trabalho fala? Ela fala que dentro do âmbito organizacional, né, o assediador, ele trabalha da seguinte maneira, ele age da seguinte maneira, né? Com atos, né? Ou seja, ele pode simplesmente tocar no corpo da vítima, né? Como aconteceu inclusive recentemente com um deputado estadual aqui da minha cidade, né? Fernando Cury, ele assediou a deputada Isa Pena, né? Do PSOL. Ele colocou a mão nos seios dela, né? Sem autorização dela, né? Inclusive ela era uma mulher casada. Ele simplesmente tocou a mão, não chegou a pegar em cheio assim, no seio dela, mas ele levou a mão no seio dela e tocou no corpo dela, né? Isso fica configurado claramente, né, a prática de assédio sexual, né? Então as consequências disso para ele quase foi cassado, expulso do partido, né? Ele quase perdeu o cargo de deputado estadual e foi condenado a uma sanção que o impede por 6 meses de atuar como deputado estadual. Ou seja, ele foi afastado por 6 meses da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em função desse assédio sexual praticado. Então,
atos, né? Quando a gente se fala de atos, a gente fala de manejo, né? Quando a pessoa maneja no seu corpo sem a tua autorização, tá bom? Isso é assédio sexual, tá bom? Insinuações, ou seja, o indivíduo ele deixa bem claro que ele está querendo alguma coisa relacionada com sexo com você, né? Então ele começa a se insinuar para você. E muitas vezes, como eu já falei, ele se insinua como se ele fosse ter algum interesse verdadeiro, puro e verdadeiro em relação à tua pessoa. Mas na verdade tudo que ele está querendo é algo de cunho sexual mesmo. Ele só quer um relacionamento sexual e mais nada mesmo, né? Contatos físicos forçados a gente já falou. Convites impertinentes, né? O indivíduo ele começa aí a convidar você para ir no apartamento dele, porque hoje ele vai estar sozinho para assistir um filminho, né? Para a gente tomar um vinho, né? Para a gente assistir um filme. E só que assim, geralmente isso ocorre sem que a vítima dê abertura para que isso aconteça, sem que a vítima dê abertura para que o assediador sexual promova esse tipo de convite, né? Então nós estamos falando nesse caso de assédio sexual. É importante lembrar também que assédio sexual ele tem que ser algo forçado, tá? Nunca consentido. Então, quando a gente fala de consentimento, quando uma pessoa dá abertura da sua vida para que outra entre dentro dela, então a gente está falando de algo consensual. A partir do momento que eu autorizo um estranho, um terceiro, a tocar no meu corpo sem repudiar a atitude dele, eu estou aceitando tacitamente aquela atitude. A partir do momento que eu aceito uma insinuação daquele indivíduo, eu estou aceitando tacitamente, né? E quando isso se transforma num relacionamento, isso nós estamos falando consensual, tá? Desde que seja consensual, com a vontade de ambos. Não existe nesse caso assédio sexual. É bom deixar isso bem pontuado, tá bom? O assédio sexual é sempre algo forçado e rejeitado de forma clara pela vítima, tá bom? É rechaçada pela vítima de forma clara e pontual. Isso é assédio sexual. Quando é algo com consentimento da vítima, é diferente. Nós estamos falando aí já de algo onde existe uma permissividade, né? Existe uma permissão da pessoa em que o outro invada a sua privacidade. Nós não estamos falando nesse caso de assédio sexual, tá ok? Outra forma, né, como o assediador geralmente ele atua, ele tenta através de ameaças de demissão, ameaças de não promoção dentro da organização, ou seja, ele cerceia o direito da pessoa, do indivíduo, da vítima, crescer dentro da organização, né? Ou seja, tipo assim, se você não se dobrar aos meus desejos sexuais, a minha vontade, né? Muitas vezes eles expressam claramente desejo sexual, né? Ou deixam claro subjetivamente, né? A gente consegue perceber aí nas entrelinhas, né? Subjetivamente, né? Então, subjetivamente não, subliminarmente, esta é a palavra. Às vezes o assediador sexual ele deixa bem claro de forma subliminar que ele está com interesse sexual apenas com você. Aí se você, a ameaça vem no seguinte sentido: se você não ceder à minha vontade, eu vou te mandar embora, eu vou prejudicar você dentro da organização, você não vai conseguir crescer profissionalmente e eu vou sujar o seu nome no externo à organização. Ou seja, se você for demitido da organização, você não vai conseguir arrumar mais emprego. Ele começa a trabalhar no psicológico da pessoa, entende? Então, isso é uma das formas de assédio. Outra forma de assédio sexual é quando ocorre exatamente o contrário. Existem as promessas de promoção, existe a promessa de um elevo profissional, tipo assim, a partir do momento que você começar a ter um relacionamento comigo, isso ainda que subliminarmente, tá? O indivíduo ele projeta isso no pensamento da pessoa, da vítima, né? Ele fala assim, ó, se você tiver um relacionamento comigo, lembrando que sempre sexual, sempre algo forçado, você vai ser promovido na organização, você vai alcançar postos mais altos. Isso também é uma forma de assédio sexual, tá ok? Vamos assistir aí, então, um primeiro vídeo aí, tá bom? Pra gente encerrar essa primeira parte desta aula, né?
a parte 1 dessa aula, tá bom? E a gente continua assim logo em seguida, tá bom? Então percebam aí que o assédio sexual no trabalho, ele advém de condutas de cunho sexual ou que objetivam vantagem sexual. Sempre o indivíduo vai estar interessado em vantagem sexual. Ele não vai querer um relacionamento íntimo, amoroso com a pessoa, mas só apenas com cunho sexual, tá? Afetando a liberdade, a intimidade e a vontade da vítima. Isso daí independe da tua vontade. Aí começam a surgir as ameaças, né? Ameaça de desemprego, ameaça de cerceamento de promoção dentro da organização, né? Por meio de propostas ou imposições causadoras de constrangimento. É bom ressaltar também que muitas vezes esse constrangimento ilegal, esse assédio sexual, ele não vem apenas do líder e supervisor hierárquico. Muitas vezes ele vem do chão de fábrica, de um trabalhador de nível operacional. Muitas vezes ele vem até de clientes da organização. E precisa ser denunciado da mesma maneira, tá ok? Aqui, como eu falei, o contato físico, né? A pessoa coloca a mão no teu corpo sem a tua autorização, sem a tua permissão. Isso já é uma invasão, isso daí já é um abuso de liberdade, tá? Isso daí já não pode acontecer, isso já configura o assédio sexual, tá ok? São várias formas, na verdade, né? O assédio verbal gestual também é algo muito interessante, né? O indivíduo, porque vê que a mulher está vestida com uma roupa mais curta, uma maquiagem mais bem trabalhada, né? Ele se acha no direito, né, de assediá-la sexualmente, né? De fazer gracejos, de gracinhas e começar a olhar para ela com segundas intenções, né? Não com intenção de falar, poxa, você hoje está bonita, está bem vestida, né? Que legal. Não, a intenção dele já é para o lado, já pende para o lado da libidinagem, tá? Já pelo lado da libertinagem também, entendeu? Então é preciso que se saiba, libidinagem é todo ato sexual advindo apenas de uma pessoa, tá? Isso é libidinagem, tá? O desejo libidinoso é quando eu tenho vontade sexual. Isso, vontade sexual não quer dizer vontade de amar, tá? Não confundam uma coisa com outra, tá bom? Já a libertinagem é aquela forma onde o sujeito que já tem o desejo libidinoso, né, de possuir uma pessoa apenas por uma relação sexual, ele extrapola e já vai, já começa com atitudes, né? Ele já começa a tomar atitudes. E isso já é um ato de libertinagem, tá? Que também configura assédio sexual, tá bom? Aqui nós não estamos vendo nenhuma coisa nem outra, nós estamos vendo uma mensagem de celular, né? Muitas vezes o assediador ele usa a mensagem de celular para assediar a sua vítima, né? Ele começa a assediá-la sexualmente através de gracejos, de convites, de insinuações. E muitas vezes hoje é muito comum, né, o uso do chamado nudes, né? Ele começa a mandar os nudes ali para a vítima, independente da vontade da vítima em ver e receber esses nudes, né? Então isso é uma configuração muito clara de assédio sexual, tá ok?
Então aqui também, como eu acabei de falar, mensagens ofensivas, ele começa, quando ele recebe uma negativa da vítima a respeito do seu assédio sexual, ele começa a enviar, ao contrário da primeira etapa que ele manda na intenção de agradar, de gracejos, de agrados, ele já começa com mensagens ofensivas. Aí ele começa a difamar a vítima em redes sociais. Aí nós já temos o segundo crime. Além do assédio sexual, nós temos um crime de difamação, tá bom? E calúnia, muitas vezes, tá, quando ele indica que a vítima ela praticou um crime que ela não cometeu, isso já é uma calúnia. E isso aí já vai contribuindo para um concurso de crimes, tá? Que gera também um concurso de penas também, tá bom? Como já foi explicado anteriormente. Convites inapropriados, né? Indecorosos, né? Aquela coisa de quer uma carona, aí você aceita a carona, ele passa em frente do motel e fala, olha o que você acha, olha que motel bonito, né? E o que você acha de a gente vir conhecer um dia? Então isso é um convite inapropriado, né? Porque não condiz com a realidade do trabalho, né? Ele está ali para trabalhar, né? Não para outra coisa. Propostas sexuais indesejadas, quando a vítima não demonstra o desejo de praticar sexo com aquele assediador, né? Presentes constrangedores, né? Há casos em que indivíduos mandam caixa de bombons com chocolates no formato de pênis, né? Brinquedos sexuais, né? Manipuladores, etc. e tal. São coisas, elementos que às vezes o indivíduo manda para a vítima, né? Então tudo isso são meios de assediar sexualmente no trabalho e não devem ser aceitos, muito pelo contrário. É necessário que se chame uma testemunha que veja isso de perto, que possa comprovar a atitude desse indivíduo junto à empresa e junto à polícia e à justiça, tá ok? Bem, aqui nós chegamos ao final dessa primeira aula, tá bom? Na próxima aula nós vamos começar a falar a respeito da definição do assédio sexual propriamente dito, tá bom? Por enquanto nós vamos ficando por aqui e eu aguardo vocês para a próxima aula. Até lá!